Boa tarde, Igreja de Maracaju, de Miranda e de Niuaque. Este aqui é o estudo de Esdras 77C. Esdras 77C. Ele é C porque nós já vimos aqui, dividimos esse texto aqui de 1 Crônicas 23, 13, assim, os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos. Então, nós já fizemos um estudo sobre a questão de santificar o Santo dos Santos que os sacerdotes tinham. Nós também vimos que ele e seus filhos eternamente, como a descendência dos sacerdotes e, consequentemente, a descendência do povo de Deus, deveriam ser sempre povo de Deus, né? Sempre separados para servir o Senhor. E esse terceiro estudo, por isso nós colocamos C aqui, porque Esdras 7.7 está relacionado a 1 Crônicas 23.13, porque nós estamos trabalhando alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, estamos trabalhando os sacerdotes. Então, uma outra função dos sacerdotes era incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. O texto de hoje seria a função dos sacerdotes de incensar diante do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e que a tua palavra seja exposta e que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento e que isso venha gerar mudança em nossas vidas. Nós oramos para que a tua verdade seja estabelecida sobre essa terra e a mentira seja subjugada, em o nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, para incensar diante do Senhor, era uma outra função dos sacerdotes, dos filhos de Arão. O texto é esse aqui que nós já lemos, e sobre a ordem na palavra de Deus, o mandato na palavra de Deus, para que a linhagem do sumo sacerdote apenas, e aqui eu repito, do sumo sacerdote, não era a linhagem de qualquer sacerdote, mas a linhagem do sumo sacerdote para oferecer incenso, era a função deles. Nós encontramos em diversos lugares das Escrituras. Um dos lugares está em Êxodo 30, verso 7 em diante, que diz: Arão, sobre ele, ou seja, sobre o altar, né, queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho. Interessante, meus irmãos, porque os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram incenso estranho, né? Fogo estranho. Nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Quando a Bíblia diz que Arão iria oferecer incenso, estava dizendo porque ele era o sumo sacerdote. Quando Arão morresse, a função passaria a um de seus filhos, que assumiria o sumo sacerdócio. E no tempo de Jesus, por exemplo, havia um sorteio para designar qual dos sacerdotes da linhagem de Arão ofereceria o incenso no Santo dos Santos, né? O altar do incenso, ele ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Havia no templo, nós já sabemos, o lugar santíssimo, que era separado, era somente os sacerdotes tinham acesso àquele lugar. Havia o lugar santo
e havia o lugar, o pátio dos gentios e das mulheres, né? Que era o pátio onde todo mundo poderia se colocar naquele lugar. Meus irmãos, quando a Bíblia, nós vimos essa questão do sorteio, né, está aqui em Lucas 1:8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E observe que todas as vezes na Bíblia, geralmente incenso estará perto do termo oração, porque na verdade o significado do incenso, daquele incenso que era oferecido, é oração, né? Nós vamos ver isso no decorrer deste estudo. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. A função, né? Essa função ela era uma função específica dos sacerdotes. Ninguém poderia tomar esta honra para si, se não fosse daqueles sacerdotes descendentes de Arão, conforme escolhido e determinado por Deus. Ou seja, não é qualquer um que poderia falar assim: eu quero oferecer incenso. Não. Infelizmente ou felizmente, esta função ela era específica do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote é quem ofereceria o incenso. Não é que só o sumo sacerdote orava, não. Ele oferecia as orações do povo a Deus através do incenso que ele queimava no Santo dos Santos, no altar do incenso. Hebreus 5:4 diz: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo, ele não se glorificou a si mesmo, ele não se escolheu a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse, o próprio Deus: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. No primeiro estudo de Esdras 7:7, vimos a presunção, por exemplo, de Coré, Datã e Abirão, e a destruição deles por terem intentado oferecer incenso sem serem chamados por Deus para tal função. Meus irmãos, é muito sério quando nós não somos chamados por Deus para uma obra e nos intrometemos naquela obra. Meus irmãos, a Bíblia nos traz exemplos, não somente um, nem dois, ainda nem três, tá? Exemplos terríveis quando as pessoas se intrometem onde não são chamadas. Temos ainda outros exemplos, o caso de Datã, Coré, Datã e Abirão está em Números 16, tá? Depois você pode ler toda a história, conferir. Nós temos, por exemplo, aqui hoje, nós vamos falar do exemplo do rei Uzias, que é um outro exemplo relacionado à mesma coisa, oferecer incenso no altar do incenso. Eles queriam o sumo sacerdócio, só porque só o sumo sacerdote entrava lá no lugar do Santo dos Santos e oferecia incenso. Eles queriam se achegar naquele lugar. Uma questão de honra, uma questão de status, enfim, uma questão política por vezes, mas tudo isso não é agradável ao Senhor. Deus escolhe os seus servos para que sirvam a Ele para a glória do nome dEle. Isso não é uma questão política, não é uma questão de status, é uma questão de serviço ao Senhor, quando Deus chama os seus servos. 2 Crônicas 26:16 em diante, diz que o rei Uzias, havendo-se já fortificado, exaltou-se, olha, soberba, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por quê? Por que ele transgrediu? A Bíblia sempre tem os porquês, graças a Deus, não é aquela coisa, a gente não sabe porquê, não. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti
Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias não obedeceu, pelo contrário, ele se indignou contra o Senhor e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Observe que Deus, ele trabalha. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Outra coisa interessante que eu acho na Bíblia, quem o feriu? Ele pegou lepra por um acaso, por uma fatalidade? Não. Deus o feriu. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão foi excluído da casa do Senhor. Olha que interessante. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Poderíamos aqui, né, não está tão relacionado ao nosso texto, pelo menos o nosso tema, o nosso sermão de hoje, embora esse texto seja expositivo, mas presta atenção. Foi excluído da casa do Senhor. Quem foi excluído? O rei. Hoje, muitos pastores, muitos presbíteros, muitos conselhos não excluem pessoas da igreja porque é medo de perder o dízimo, ou medo disso, ou porque a pessoa é influente, ou porque a pessoa é rica. Veja, quem foi excluído da casa do Senhor? O próprio rei Uzias foi excluído da presença da casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos também considerar estas coisas. Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Portanto, a função sacerdotal e tudo isso era função sacerdotal, e ai dos que ousassem assumi-la sem serem chamados por Deus, né? O significado do incenso. O que incenso significa na Bíblia? Incenso significa oração. Desta forma, o povo orava a Deus, mas o sacerdote era quem oferecia as orações do povo de Deus, né? Ou seja, não era que só os sacerdotes deveriam orar, né? Pelo contrário, todo o povo de Deus poderia e deveria orar. Todo o povo orava, mas os sacerdotes era quem apresentavam essas orações no templo perante o Senhor. O povo orava, mas precisava estar em plena paz com os sacerdotes, para que estes, por sua vez, oferecessem de bom grado as orações do povo a Deus e para que Deus as aceitasse. Temos aqui a chave para o entendimento de vários textos das Escrituras Sagradas. Jesus fez isso por todos os que creem nele. Vamos separar essa parte aqui, né? Jesus fez isso, a gente fala daqui a pouco, vamos falar sobre essa parte que nós lemos aqui. Olha que interessante. O povo orava, mas de tempo em tempo o incenso era oferecido pelo sacerdote na casa do Senhor, ou seja, todas as orações do povo de Israel, eles oravam a Deus, mas elas subiam a Deus através do incenso que o sacerdote oferecia no templo, no tabernáculo, a Deus através do incenso que ele queimava. Aquelas orações do povo, elas não teriam
não seriam aceitas perante o Senhor se não fossem por intermédio do sacerdote, através daquele incenso, para que eles ofereciam perante o Senhor. Ou seja, o povo precisa, para que a sua oração fosse aceita a Deus, ele precisaria estar em plena comunhão com o sacerdote. Imagina, né, que o sacerdote, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas imagine que o fiel, o membro de Israel, o israelita, não estivesse em paz com o sumo sacerdote. Estava brigado, bravo com o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote fez isso, fez aquilo e tal. É o caso de Eli, por exemplo, porque não colocava ordem na vida dos seus filhos e tudo mais e tal. Então, o sumo sacerdote, ele poderia falar, em vez de abençoar e oferecer a oração daquela pessoa, pelo contrário, ele falava assim: Senhor, essa pessoa está em rebeldia, né? E Deus, ele confirmava a palavra do sumo sacerdote. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia para elucidar melhor isso, para que você não tenha uma interpretação errada do que eu estou dizendo. Né? Jesus também fez isso. Em Hebreus 5:7, a Bíblia diz que Jesus, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, olha, né, oração, clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Né? Então, Jesus, nos dias da sua carne, ele ofereceu tudo isso aqui, todas essas orações perante o Senhor, significando que ele é o sumo sacerdote por excelência. Hoje, nós não temos sumos sacerdotes, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote, e é por intermédio dele que as nossas orações chegam até Deus. Conferem com isso a Bíblia, confere com isso as Escrituras, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é só quando você morre, ninguém pode subir até Deus, até o céu, senão através de Jesus, mas também as nossas orações. As nossas orações não vão chegar até Deus se não for por intermédio de Jesus. É por isso, não é uma bobeira quando nós falamos em nome de Jesus no final das nossas orações. No começo, no final, no meio. Por quê? Porque as nossas orações, elas não chegam em nosso próprio nome a Deus. Elas chegam sempre por intermédio do sumo sacerdote perfeito, que é Jesus. Por intermédio de Jesus, nós nos achegamos até Deus. A oração, né? A questão da oração nesse sentido. Que o incenso significa as orações do povo a Deus, nós constatamos isso em vários lugares das Escrituras. Por exemplo, em Salmo 141, 1 e 2, a Bíblia diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me. Oração, clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Agora ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Né? Nós temos aqui todos figuras do culto, né? Sacrifício, incenso, oração. Então, nós precisamos entender que o próprio salmista estava com a visão do tabernáculo. E aí você observa quão importante é o templo na adoração do povo a Deus. Nenhum homem e mulher das Escrituras Sagradas, servos e servas de Deus, eles estavam com essa visão de que eu não preciso ir à igreja para cultuar a Deus. Igreja somos nós. Não. Apesar deles saberem que eram templos do Espírito Santo, eles sabiam da necessidade do tabernáculo, do templo ao Senhor, da casa ao Senhor,
porque eles sabiam que este templo individual se aperfeiçoava na congregação, na casa de Deus, no meio do povo de Deus, e em obediência aos sacerdotes, ao sumo sacerdote da época, e eles sabiam que ali era a oficialização de todo o culto que eles tinham feito ao Senhor. Portanto, meus irmãos, não tem como você separar a adoração do crente da casa do Senhor, daquele templo lá onde tem o seu pastor, onde tem a igreja, o povo de Deus reunido. Em Provérbios 5, 15, 8, a Bíblia diz: o sacrifício dos ímpios, sacrifício, termo de culto, de templo, de igreja, é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Observe que a oração está relacionado mais uma vez a sacrifício nesse texto aqui. Nós estamos defendendo que oração é incenso na Bíblia, e isso é muito claro, nós não temos dúvida disso, né? Em Provérbios 15, 29, um texto bem parecido com outro, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Em Êxodo 30, verso 8, diz: acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará, e este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas orações. Esse incenso contínuo, meus irmãos, ele significa que Deus estava ensinando o seu povo que através dessa cerimônia mais uma vez, meus irmãos, do templo, que seu povo deveria orar sem cessar. Olha, incenso contínuo, e agora Paulo vai falar no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O que é isto? Incenso contínuo perante o Senhor. Nós não podemos interromper as nossas orações. As nossas orações devem ser diárias a Deus. Aquele tempo de oração, como Daniel, que não ficou 30 dias, resistiu, relutou em ficar 30 dias sem orar. Pelo contrário, ele falou que não se interrompam as orações, as minhas orações a Deus, que eu ore sem cessar, que eu ore continuamente. Nós sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia, de uma forma oficial, vamos dizer assim. Lucas 21, 36, o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos orar em todo tempo. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando nós lemos esse versículo, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo complicadíssimo, de grandes eventos mundiais, grandes juízos de Deus sobre a face da terra, nada de aquecimento global e efeito de El Niño, não, é juízo de Deus por conta dos pecados da face da terra. Nós precisamos orar em todo tempo para que nós venhamos evitar essas coisas que vão acontecer e que estão acontecendo e estar em pé diante do Filho do Homem. É muito comum que se encontre na Bíblia os termos oração e incenso juntos. Em Lucas 1,9, a Bíblia diz, segundo o costume sacerdotal, nós já lemos esse texto, ele estava ali e o povo estava orando a hora do incenso. Mais uma vez, o incenso relacionado à oração. Evidentemente, o tabernáculo terreno, mais uma vez, a importância da casa de Deus, é modelo do verdadeiro tabernáculo no céu. E é para lá que as nossas orações vão, quando são feitas em submissão ao sacerdote terreno e celestial. Isso aqui é importante, nós já vimos e vamos continuar vendo.
Em Apocalipse 5, verso 8, a Bíblia diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Só explicar aqui, esses 4 animais, na ARA, Revista Atualizada, são 4 seres viventes, mas é isto mesmo, tá? São os 4 seres, os 4 querubins que estão lá diante do Senhor, de que o profeta Ezequiel, ele fala sobre eles, tá? Mas o nosso propósito não é esse, mas que eles tinham salvas de ouro, de incenso, que são, olha, que são as orações dos santos, tá? Então, está resolvido o mistério do incenso na Bíblia. Todos eles tinham harpas, né, os 4 anciãos, e tudo isso era para se oferecer, que são as nossas orações que sobem até o Senhor, mas por intermédio do que Deus estabeleceu, dos pastores, da liderança, sobe até o Senhor. Se você se rebela contra a liderança sua, as tuas orações são interrompidas imediatamente. Lamentavelmente, eu preciso falar a verdade para você. Apocalipse 8, verso 3 e 4, a Bíblia diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de, olha lá de novo, incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Se no tabernáculo terreno havia um altar, o altar do incenso, lá no céu tem o altar do incenso, que é o altar para onde sobem as orações do povo de Deus, por intermédio do tabernáculo terreno, do templo terreno, as orações sobem até o altar de Deus, e Deus sabe quais são as orações verdadeiras, mediante submissão, não rebeldia, não aquelas pessoas que querem viver sem igreja, os desigrejados, não, mas aqueles que são verdadeiramente povo de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A oração que é aceita. Que oração que é aceita, pastor? Todas as orações são aceitas perante o Senhor? A resposta é óbvia, é não. Você poderia perguntar: você aceita tudo que as pessoas pedem para você? Você aceita? Todos os pedidos são agradáveis a você? Evidentemente, né? Não. Quando oramos, ou quando orarmos, devemos ter em mente que todas as nossas orações sobem a Deus, através dos sacerdotes, que oferecem de bom grado a Deus e intercedem em favor do povo de Deus. Então, uma das funções dos pastores, dos líderes, é interceder pelo povo de Deus. Pois se o adorador rebelde quer ser aceito por Deus, sem ser aceito pelo sacerdote, estabelecido pelo próprio Deus, acaba acontecendo o que aconteceu com o rei Uzias. E aqui, meus irmãos, tá? Eu queria que a gente entendesse algumas coisas aqui. Se o adorador rebelde ele quer ser aceito por Deus, sem ser aceito pelo sacerdote, o sacerdote que é estabelecido pelo próprio Deus, acontece o que aconteceu com o rei Uzias. Uzias se indignou, ele era um rei, ele tinha sido abençoado por Deus, ele se tornou próspero porque ele começou a buscar a Deus, mas quando ele ficou muito próspero, ele se ensoberbeceu e quis fazer uma função que não era a função dele. E aí, quando ele se indigna, quando que a lepra lhe saiu à testa? Em que momento? Em que hora? Olha aqui,
indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Exatamente quando ele se indigna contra os sacerdotes estabelecidos por Deus, a lepra lhe sai à testa. Portanto, é muito interessante a gente observar isso, porque o adorador rebelde, ele não vai ser aceito se ele não estiver em submissão ao povo de Deus, né? A liderança do Senhor e tudo mais. Alguém vai falar assim, mas o meu líder está fazendo coisas erradas e tal. Olha, isso não compete a você se envolver nessas questões. Faça apenas uma coisa. Ore pelo seu líder. Se você for sair do lugar onde você está, nunca saia brigado, em insubmissão e tudo mais. Não, você fala a verdade, olha, a palavra de Deus diz assim, tal, 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 mas eu estou saindo por causa disto, mas em nome de Jesus, né, eu não amaldiçoo, não brigo, eu quero que seja assim, 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 mas nunca faça também algo sem pedir a confirmação de Deus, né? Foi por isso que Moisés, homem de Deus, nos ensinou a nos precavermos da hanseníase. Gosto desse termo porque é como as pessoas conhecem hoje. As pessoas não sabem, muitos não sabem que lepra é hanseníase. Em Deuteronômio 24, 8 e 9, o próprio Moisés disse: guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Miriam se levantou contra Moisés e ela foi acometida da praga da lepra. E então Moisés fala que a gente deve se guardar da lepra, obedecendo, tendo cuidado de obedecer a tudo que nos ensinarem os sacerdotes levitas. Os sacerdotes, eles não estão ali por eles estão ali com o propósito de nos ensinar. Deus não colocou eles ali em vão. Se o pastor ele está naquela função, tem um propósito de Deus. E se Deus colocou aquele pastor na sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida através daquele pastor. Ele quer tratar paciência, temor, várias outras coisas na sua vida. Mas não se rebele, pois será quem vai sair prejudicado nessa situação será você mesmo. Não foi em vão que Jesus ordenou a todo leproso que curou a se apresentar e a submeter-se ao sacerdote. Temos aqui o exemplo de Lucas, que fala assim, um homem cheio de lepra prostrou-se, né, e falou, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus disse, quero ser limpo. E quando ele foi curado, Jesus disse, mostra-te ao sacerdote. Ou seja, vai e submeta-se ao sacerdote. Todas as vezes que Deus cura alguém de lepra, manda ele se apresentar ao sacerdote. Olha lá o que também a Bíblia diz. Tinha 10 leprosos no caminho, falaram, tem misericórdia de mim, Jesus. E Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, se submetam à liderança instituída por Deus. E quando eles foram, eles ficaram limpos. E se alguém deles não fossem, né, eles não teriam ficado limpos da lepra ou da hanseníase. Problemas de pele, meus irmãos, na Bíblia, não há como negar isso, está relacionado à dificuldade de submissão às autoridades. Esse fora o caso de Naamã também, e quando Naamã se submeteu à voz do profeta
e desceu, humilhou-se 7 vezes, ele fora curado. Eu não sei se você já tinha observado, mas é muito claro isso na Bíblia. Naamã ficou bravo quando o profeta nem saiu com ele, a ter com ele, e mandou o moço. Falou assim, vai lá e lava-te no Jordão 7 vezes e você vai ficar limpo. Naamã ficou bravo e não quis se submeter àquela palavra. Na Síria nós temos rios melhores do que esse aqui de Israel. Eu achei que o profeta ia sair ter comigo e tal. Ele, na verdade, era soberbo, ele queria honra. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele. E Deus estava mostrando que Naamã precisava se humilhar. E um dos grandes problemas dos leprosos, meus irmãos, é se humilhar, é se submeter, é ouvir a voz das autoridades, é obedecer. Naamã, então, um soldado fala assim para ele, olha, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Ele só pediu para você se lavar no Rio Jordão 7 vezes. E você vai ficar limpo. Qual que é o problema? Por que você não faz isso? Então Naamã para pensar um pouco, se humilha, obedece à voz do profeta, vai até o Jordão. Quando você vai para o original, para o hebraico, Jordan, o que significa Jordão? Significa aquele que desce, porque ele vai descendo desde o Monte Hermon, se eu não me engano, e ele vai descendo, numa queda livre, quase, né? E o rio vai descendo até desaguar no Mar Morto. Então, por isso, aquele que desce. Por que Deus mandou Naamã se lavar no Jordão? Naamã sabia a tradução, o significado de Jordão. E Deus estava falando, Naamã, você precisa se humilhar. E 7 vezes é o número perfeito. Você tem que se humilhar completamente. Não se humilhar pela metade. Se humilha. Se torna como uma criança. Porque quem não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. Não poderá entrar no reino dos céus. Se humilha, Naamã. E então ele se humilhou. Ele foi até o Jordão. Ele desceu 7 vezes naquele que desce, no rio que se chama aquele que desce, ele se humilhou. E o que aconteceu quando ele se humilhou completamente? Ele foi curado. Eu espero que essa palavra venha causar a cura de muitos leprosos. Se você se humilhar, você será curado. Essa palavra, ela tem o poder de curar leproso, porque é a própria palavra, a própria escritura. Se você aprender a submeter-se, seus problemas, esse seu problema de pele específico será resolvido, porque a Bíblia é a verdade. Eu tenho pregado a palavra de Deus. Se ela não fosse verdade, eu já teria parado de pregá-la. Mas até o dia de hoje, a palavra de Deus tem se confirmado. A importância da obediência, né? A Bíblia fala que nós devemos lembrar que um dos cargos, né, uma das funções dos sacerdotes era abençoar o povo, né? No próprio texto nosso, que está relacionado a Esdras 7:7, 1 Crônicas 23:13, fala que uma das funções dos sacerdotes era para servir a Deus e dar a bênção em seu nome eternamente. Conferem também com isto as palavras de Números 22 em diante, quando a Bíblia fala que fala a Arão e a seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão ou colocarão, né, o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha, Deus dizendo, eu vou abençoá-los por intermédio da bênção dos sacerdotes, que eu mesmo tenho escolhido para tal função. É por isso que os sacerdotes deveriam ser honrados e obedecidos na palavra de Deus. Em Ezequiel 44:30,
a 31 vai dizer assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, e todas as vossas oblações serão dos sacerdotes. Também as primícias ou as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa ou a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves e de animais comerão os sacerdotes, ou seja, os sacerdotes deveriam comer do melhor, mas por quê? Porque era a oferta do povo. E quando o povo ofertasse o defeituoso ao Senhor, então o sacerdote não deveria comer. E, consequentemente, se o sacerdote viesse a passar necessidade, haveria maldição sobre o povo de Deus. Até em Ageu capítulo 1, a Bíblia fala assim: vocês estão com maldição, sois amaldiçoados. Por quê? Porque vocês não estão. Isso não é Malaquias, é Ageu capítulo 1 que eu estou falando, não é Malaquias 3 não. Diz assim: por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ou seja, quando a casa de Deus ela é desamparada, então a maldição vem sobre o povo de Deus. Se você quer ser abençoado, cuide da casa do Senhor, cuide do templo, e isto é muito importante. Hebreus 13, 16 e 17, agora a relação dos textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, diz assim, Hebreus diz assim: não vos esqueçais da beneficência e da comunicação. Esse termo comunicação aqui, meus irmãos, é comunhão, tá? É congregação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada quando o seu povo está congregado. Mais uma vez cai por terra a mentira do diabo, daquelas pessoas que estão falando: eu não preciso congregar, eu assisto o culto em casa, eu faço isso, não precisa. Mentira, tá? Deus se agrada da congregação. Isto sempre foi assim na Bíblia, não adianta querer mudar isso. O século 21, pode parar. Deus não muda, a Bíblia não muda, não precisa ser atualizada, é assim. Se não for assim, você vai ficar sem a bênção de Deus. E quem vai estar perdendo com isso é você mesmo. Hebreus 13, 17, a Bíblia diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Olha, obedecer, sujeitar, porque velam por vossas almas. Na verdade, Deus vai requerer contas das ovelhas da vida do pastor. O pastor, ele é responsável. Então, ele deve fazer isso, ele vai prestar contas, está aqui o texto, e eles devem fazer isto com alegria, não gemendo. E isso não seria útil a você. Por exemplo, se o pastor fala assim: Senhor, aquela ovelha que só me dá trabalho, que é isso, que é aquilo e tal. Ou seja, seria isto útil para você? Pense, né, se isto seria agradável a Deus, que o próprio sacerdote ou o próprio pastor, nesse caso aqui, né, os próprios presbíteros falassem diante de Deus que esta ovelha está, na verdade, sendo prejudicial. Isto não é bom, tá? Então, nós precisamos repensar sobre isso. Evidentemente, pela história, nunca foi bom quando um sacerdote se irou contra o adorador, né? Ou quando o adorador se rebelou contra o sacerdote. O exemplo de Ana é interessante, pois apesar de Eli não ter sido um bom sacerdote, Ana o tratou na mais alta estima. Olha que interessante esse texto. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porque tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha, Ana estava orando.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, né, das minhas ansiedades e do meu desgosto, eu tenho falado com Deus até agora, eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli. Observa que Ana teve todo um cuidado, um carinho para falar com Eli, embora Eli fosse um sacerdote que não fosse totalmente agradável a Deus. Nós sabemos que ele e os seus filhos estavam fazendo coisas que ele deveria tomar postura, ele não tomou postura, né? Ele, enfim, não era um bom sacerdote, mas mesmo assim, Ana teve o máximo de respeito, o máximo de cuidado para falar com o sacerdote Eli. Então Eli, ele fala assim: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nós sabemos que através disto, Ana recebeu a bênção do Senhor. A oração dela foi aceita por Deus. E Deus deu um filho para Ana, chamado Samuel, que foi o profeta Samuel. Depois Deus deu outros filhos para Ana, que era estéril. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ana, mas observe que Ana não estava em rebeldia contra o sacerdote, embora o sacerdote tenha julgado uma causa errada em relação a Ana, ou seja, você está bêbada. Ana teve o máximo de respeito para falar com o sacerdote Eli, e Eli depois fala: então vai, Deus te abençoe, que o Deus de Israel conceda a sua petição, e então Deus abençoou Ana. Observe, meus irmãos, esse exemplo é muito importante para as nossas vidas, né? Nós temos aqui também um outro exemplo, porque a obediência, ela não deve ser uma obediência à vista apenas. Eu obedeço só na vista. Eu sou uma pessoa muito boa, só na vista do pastor. Não, mas deve ser de coração sincero. Não deve ser conforme Deus falou para o profeta Ezequiel. Deus falou assim para o profeta Ezequiel: olha, esse povo se coloca diante de você, ele ouve as minhas palavras, que eu falo por intermédio de você, profeta Ezequiel, mas esse povo saindo daqui não põe as palavras em prática, eles não obedecem a minha palavra. Então eles só obedeciam à vista, mas não de coração sincero. A Bíblia fala que o servo não deve servir à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A Bíblia fala sobre o sacerdócio universal dos crentes. Por que que nós falamos isso? Porque alguém pode dizer: pastor, mas sacerdote hoje é cada um, não tem mais sacerdote. Mas você viu que nos versos anteriores nós associamos, quando Paulo fala em Tessalonicenses, obedecei os vossos guias, obedecei os vossos pastores, obedecer, se sujeitar a eles, porque eles têm uma função sacerdotal espiritual de representantes de Cristo também nessa terra, através dos apóstolos, os pastores, os presbíteros, eles têm essa função. Isso é bíblico. Os apóstolos, por exemplo, colocaram as mãos sobre os diáconos. Os diáconos, eles têm agora uma função aprovada pelos próprios apóstolos, e obediência era requerida, também a eles. E nós vemos também que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, ele vai falar assim: pastoreai o rebanho de Deus, presbíteros, eu presbítero como vocês. Então observe que há aí uma autoridade. Cristo instituiu
e vem aí a bênção, essas autoridades sendo representadas por Deus, e a igreja deve se submeter. Através disto, a Bíblia ensina que os cristãos são sacerdotes, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nele nós oferecemos verdadeiramente sacrifícios espirituais a Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E também 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o sacerdócio universal é uma doutrina correta na Bíblia, mas os pastores, que também são sacerdotes, estão dentro do sacerdócio universal de Cristo, eles são líderes a quem a igreja deve se submeter, porque eles também velam pela alma da igreja, pelas ovelhas, e eles também vão prestar contas a Deus dessas coisas, por estas vidas. O sacerdócio de Cristo também é muito claro na palavra de Deus. Nós devemos estar em paz com Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito, e de uma vez por todas, né? Ele é o eterno e sumo sacerdote, que oferece as nossas orações e obras até a Deus para que sejam aceitas. Se alguém está em rebeldia contra o próprio Jesus e acha que vai ser aceito diante de Deus sem Jesus, essa pessoa está totalmente equivocada, totalmente enganada. Hebreus 4,14 diz que nós temos um grande sumo sacerdote, e ele se chama Jesus, é o Filho de Deus que penetrou nos céus, e nós devemos reter firme a nossa confissão em Jesus, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que é Jesus, como nós, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós devemos então nos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados por Jesus em tempo oportuno. Evidentemente, seremos tidos por mentirosos se dissermos que amamos a Jesus, o nosso sumo sacerdote, e odiarmos o nosso irmão, né? Porque o apóstolo João também diz que se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse vídeo, esse sermão, esse estudo, ele tem 15 páginas, né, dessas que eu estou passando para vocês. Nós chegamos aqui praticamente ao final, na página 7, e nós vamos encerrar esse vídeo e vamos fazer um outro vídeo na continuação deste estudo. Que Deus abençoe vocês.